O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o espaço que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa primeira leitura, nós encontramos o rei Senaqueribe, que foi um rei muito célebre na Síria, muito forte, com exércitos maravilhosos. E, ao mesmo tempo, fala de Ezequias, que era rei de Judá. Esse Ezequias é aquele que estava doente. Daí Isaías foi visitá-lo e disse a ele, no nome do Senhor, que prepara as tuas coisas, porque vais morrer. Ezequias cai em pranto, vira para o lado da parede, né, e continua a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Depois Deus fala novamente com Isaías. Volta e fala com Ezequias. Porque ele se arrependeu de tudo. E ele buscou a mim. Eu lhe dou mais 15 anos. E foi o que aconteceu. Então são esses dois reis que estavam se confrontando. Senaqueribe diz: não seduza o teu Deus, em quem confias, pensando que Jerusalém não se erguerá nas mãos do rei da Assíria. Foi isso o recado que ele mandou para Ezequias. Era uma coisa terrível. Ele sabia que o exército de Senaqueribe era muito forte e eles eram malvados mesmo, eles destruíam todas as coisas. E na carta ele põe uma interrogação. Só tu te vais salvar? Só tu te vais salvar? O que Ezequias fez? Tomou aquela carta, subiu para o templo, pôs diante do Senhor e, conforme o costume deles, ele deitou-se no chão, né? E, chorando, ele orou ao Senhor. Mas agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. E mais uma vez entra
a figura de Isaías. E ele vem e diz: o Senhor ouviu a sua prece. Então, sossega-te, porque não farão mal nenhum a você e a todos aqueles que estão no seu reino. O que humanamente era uma coisa impossível, porque Senaqueribe já tinha mandado aquela carta com a intenção de destruir Jerusalém e tudo mais. Pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do Monte Sião. Eis o que fará o selo do Senhor Todo-Poderoso. Foi o que Isaías completou falando a Ezequias. E o que aconteceu? Naquela noite, o anjo do Senhor veio e matou 1.850 daqueles guerreiros fortes, muito bem armados. E o rei Senaqueribe fugiu. Para qualquer rei era justamente uma vergonha fugir. Mas Senaqueribe fugiu. Pelo caminho por onde veio, ele há de voltar e não entrará nesta cidade. Era a palavra de Deus a respeito de Senaqueribe. Pelo caminho por onde veio, há de voltar. E foi o que ele fez. E não entrará nesta cidade. Não entrou mesmo. A profecia continua: protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim, é Deus falando, e a meu servo Davi. Eles tinham, assim, um encantamento com Davi. Davi foi o rei por excelência. Foi isso que a palavra de que Deus disse e que Isaías retomou e falou para Ezequias. Senaqueribe, rei dos assírios, levantou acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Na verdade, como eu falei, ele fugiu. No Evangelho nós encontramos, e é muito lindo: não deis aos cães as coisas santas. Claro, é tudo muito figurado. Não atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se para vós, os despedacem. E Jesus continua: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também vós a eles. É o mandamento por excelência. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Então, é uma advertência muito forte de Jesus. E ele insiste
com seus apóstolos e discípulos: entrai pela porta estreita, das dificuldades, dos problemas, das situações difíceis. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. E Jesus termina como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Eu releio como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Então, peçamos ao Senhor que nós tenhamos coragem de enfrentar a porta estreita. A vida é cheia de dificuldades, cheia de tribulações. E nós, consagrados, igualmente, encontramos esses caminhos estreitos e difíceis e apertados. Mas é que está. Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Por mais duro que seja, vai em frente. Porque os que vão pelo caminho aberto se perdem. Mas aqueles que pegam o caminho estreito, estes são levados à salvação. Jesus fala tudo isso de maneira figurada, mas de maneira muito clara. E nós queremos seguir os passos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.